Estrategista, inteligente e aparentemente braço direito de Brian Hader, Jason Duval é um dos personagens que muita gente enxergou como apenas ser mais um criminoso. Mas quanto eu mais analisava, mais eu percebi que existe um mistério por trás desse personagem. A maneira como ele segura uma arma, o jeito calmo de falar, as tatuagens, a forma que ele bate de frente com as situações, nada disso parece que tá ali por acaso. Depois de passar dias analisando todas as imagens, todos os vídeos divulgados pela Rockstar, eu acho que consegui descobrir quem realmente é Jason Duval. Meu nome é Rodrigo, conhecido mais como Ursão, e seja bem-vindo. Falaremos tudo sobre GTA 6. E se você gosta desse assunto, se inscreva nesse canal, deixa seu like para eu saber que você está gostando desse conteúdo. Jason Duval, natural de Leônida Keys e atualmente reside em Quilento, lá do norte de Leônida. A Rockstar não confirmou sua idade, mas tudo indica ali que ele tenha entre 28 e 32 anos. Logo de cara, ele chama atenção pelo seu físico forte, postura séria e por apresentar ser alguém extremamente observador. Mas o detalhe que mais me chamou a atenção não foi sua aparência, e sim seu passado. Segundo a Rockstar, Jason ainda jovem se envolveu no mundo do crime, cometendo pequenos delitos ao lado de assaltantes e golpistas. Só que em algum momento da vida dele, tomou uma decisão inesperada ao entrar pro exército americano para fugir dessa vida conturbada. E é justamente aí que a história começa a ficar interessante. A Rockstar confirma que ele serviu no exército, mas nunca explicou qual era a sua função. E aqui começam as minhas teorias. A Rockstar revelou em uma das suas fotos uma tatu de Jason feita no ombro esquerdo dele, uma caveira com um paraquedas e nela contém escrito Marauders. E pesquisando um pouco mais a fundo, a missão oficialmente era conhecida como Galahad. E Mary's Marauders foi um apelido dado à 50.000.307ª unidade provisória da Força de Elite dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Operou entre fevereiro e maio de 1944 e os caras enfrentaram batalhas sangrentas, doenças tropicais enquanto marchavam centenas de quilômetros pela selva asiática. Eles realizaram ataques surpresas e ajudaram a abrir caminho para as forças aliadas. E composta por 3.000 soldados, eram estratégicos extremamente importantes para a guerra naquela época. Devido ao desgaste extremo, fome e por ser uma missão quase suicida, registros dizem que as perdas superaram 90%. E para os sobreviventes foi dada uma menção honrosa de unidade que futuramente para a menção honrosa presidencial de unidade. Na época foi entregue uma estrela de bronze individual e posteriormente receberam uma medalha de ouro do Congresso. E não acaba por aqui. Décadas depois, exatamente em 2022, a esposa de um falecido soldado recebeu uma outra medalha de ouro escrito Deep Behind Enemy's Lines, que significa bem atrás das linhas inimigas, para vocês verem que esses caras são lembrados até hoje. Marrows por conta do comandante-general Frank Merrill e Marauders como era conhecido atual Myanmar. Falando sobre a caveira com paraquedas, será que Jason era realmente paraquedista no exército? Ou é mais pelo simbolismo que a tatu representa? E existe outro detalhe que reforça que ele foi realmente diferente dos outros. Olhando rapidamente, parece apenas uma tatuagem comum, mas será que é mesmo? Do lado esquerdo da costela do Jason, existe uma águia sendo atingida por uma flecha. Depois de pesquisar bastante, encontrei uma fábula antiga que casa exatamente com o Duval, que se chama A Águia Ferida por uma Flecha. Na história, uma águia é atingida por uma flecha, e quando olha para ela, percebe que a flecha foi justamente com as penas de outra águia. Antes de morrer, ela diz: "Não fomos derrotados pelos nossos inimigos, fomos derrotados pelas nossas próprias penas." Agora pensa comigo, e se essa tatuagem representar exatamente o passado de Jason no mundo militar? Eu acredito que Jason não saiu no exército simplesmente porque quis. Ele acabou contribuindo para sua própria queda, seja por orgulho, seja por excesso de confiança ou por alguma coisa que terminou pior da maneira possível.
Esse aqui pode até ser loucura minha, mas muitos apoiam essa ideia. A Rockstar nunca confirmou, mas Jason demonstra uma disciplina fora do comum. Parece confortável usando armas, como disse anteriormente, não demonstra medo, sempre executando muito bem o que foi planejado. Consegue dirigir praticamente qualquer veículo, carro, moto, jet ski, barco, helicóptero. Tudo isso me faz acreditar que existe uma grande possibilidade de Jason ter servido uma unidade de elite dentro do próprio exército, por se destacar dos demais, o que me faz acreditar ainda mais que ele foi um possível Ranger. Como não temos essa informação, fica tudo no campo da imaginação. Para mim, Jason foi um Ranger. Agora chegamos no detalhe que basicamente ninguém notou. Jason parece falar consigo mesmo, e se essa interpretação estiver correta, estamos diante de um cara que fala em terceira pessoa. Mas calma, esse comportamento tem nome. Chama ileísmo. Alguns atletas, militares, palestrantes usam esse recurso para aumentar a autoconfiança, mas não significa arrogância obrigatoriamente. Perceba como ele faz isso exatamente minutos antes de enfrentar uma situação, por mais que não seja perigosa, mas ressalta a necessidade de afirmar para si que ele consegue fazer qualquer atividade: assaltar uma loja, pilotar um helicóptero em baixa altitude, pular em um carro em alta velocidade. Só confirma cada vez mais que ele precisa dessa autoconfiança para executá-la. Creio que por ele ser um cara mais tranquilo, ele não faça algo por vontade própria, por exatamente estar contribuindo para a sua própria queda, como diz a fábula. E ele faz isso porque ele precisa. Então ele usa a terceira pessoa como gatilho. Faz sentido? Me conta aí nos comentários. Mas existe uma pessoa que consegue despertar alguém que realmente ele não é. Lúcia Caminos. Em breve falaremos dela. Na minha opinião, Jason realmente ama a Lucia, e talvez justamente ela é a responsável pelo maior arrependimento da vida dele, por ter deixado ela ser presa. O excesso de confiança causa descuido, por achar que está indo tudo perfeito demais na execução. No trailer, mostra um helicóptero da polícia à procura de alguém. Será que é os dois? E tem um momento que Lucia pula da janela sozinha. E se você reparar antes, no momento do pulo, ela não está usando tornozeleira elétrica. Ou seja, isso foi antes da prisão dela. E quando eles se reencontram na prisão de Vice-Dale, na soltura de Lucia, existe um arrependimento sim na voz de Jason. Hey. Então ele se sente culpado por ter abandonado a Lucia e ceder às vontades dela exatamente para recuperar a confiança perdida. E aí, será que vamos ver essa cena por meio de flashback? Ou você acha que não tem nada a ver? É só apenas mais uma teoria? E fazendo uma menção honrosa de quem são os aliados de Jason Duval, além de Lucia. Brian Heather, já mencionado antes, um contrabandista de drogas de Florida Keys. Não estou falando que Brian realmente pode ser um aliado de Jason, só estou afirmando que Jason presta alguns serviços da parte de extorsão de locais e faz algumas entregas, e em troca possa morar de graça em uma das residências de Brian Heather. Não foi confirmado que essa residência é de Brian Heather ou de Jason, mas essa é a minha teoria. Cal, mais próximo de Jason, também é associado de Brian Heather. Tudo o que sabemos sobre o relacionamento deles é que provavelmente dará informações e possíveis missões por Jason para poder executar. Enquanto Draquan Priest, que também deve ser um dos braços ali para poder fazer missões secundárias. E não podemos deixar de mencionar isso: a aparência de Jason Duval com Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2, pelo fato deles serem visualmente parecidos. Mas aí tem duas teorias. Primeiro, que eles realmente têm uma descendência, ou apenas reaproveitamento de modelos 3D, o que eu acho mais provável. E conspiracionistas afirmam de pé junto sobre a coleção Ultimate Hulk and Little Morgan 2, que o revólver Little Morgan possa pertencer a Jason por conta da possível referência de Arthur Morgan. Mas a Rockstar não confirmou de qual nome pertence a qual arma. E o nome Hulk na tradução é Falcão. Pode também casar com essa referência justamente por conta do scope da arma. Você tem uma precisão maior de uma distância muito maior, assim como o Falcão também tem. Mas e vocês, o que vocês acham? Eu não afirmo nada, por mais que eu ame fazer esses tipos de combinação e coincidências. E depois de olhar todas as imagens divulgadas pela Rockstar,
eu chego numa conclusão. Jason não parece ser mais um criminoso. Ele parece estar fugindo do seu passado. Um homem extremamente inteligente, treinado e estratégico. Mas talvez tenha sido derrotado pelas suas próprias escolhas. Mas Jason não é o único personagem cheio de mistérios. No próximo dossiê, vamos fazer de Lúcia Caminos. E já adianto uma coisa para vocês. Ela pode ser ainda mais perigosa do que Jason.